Vamos participar agora desse momento, mas agora nós vamos deixar Deus falar aos nossos corações. Então, o Espírito de Deus opere e fale aos nossos corações poderosamente em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor, João capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 1, Evangelho segundo João, evangelista João, capítulo 3, versículo 1, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi de noite ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e lhe disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que se nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho, se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, senão o que do céu desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amados irmãos, que palavra bendita. Jesus, o Evangelho de João, o evangelista João, ele fala de algumas conversas que ele teve com algumas pessoas. Capítulo 1, você vai ver Jesus tendo uma conversa com João Batista. E João Batista ali é impactado e a ponto dele dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Logo após ele conversa com seus discípulos, tem uma conversa, e uma conversa mais profunda com Natanael, ou Bartolomeu. Ele tem uma conversa mais profunda com todos os discípulos, mas com este principalmente. E o Senhor nessas conversas com João Batista, com Natanael, no capítulo 2 ele tem uma conversa com a sua própria mãe. Ele tem uma conversa ali num casamento que estava tendo em bodas, uma bodas em Caná da Galileia, uma conversa com sua mãe. Depois Jesus tem uma conversa com aqueles, no capítulo 2 mesmo, Jesus tem uma conversa com aqueles que estavam no templo, fazendo comércio no templo ali, e Jesus então faz um azorrague, conversa com eles,
põe-os para fora ali do templo. E no capítulo 3, Jesus tem uma conversa com Nicodemos. No capítulo 4, Jesus tem uma conversa com a mulher samaritana. E todo o livro de João, meus irmãos, João ele vai mostrando essas conversas. Cada conversa Jesus vai se revelando, cada conversa Jesus vai se mostrando, vai se dando a conhecer. Cada conversa que Jesus vai expondo ali com essas pessoas, ele vai se mostrando a que veio, vai se mostrando quem ele é, vai se mostrando o seu poder, vai se mostrando a sua glória. Mas nós vamos falar dessa conversa que ele teve com Nicodemos. Nicodemos, o príncipe dos judeus. O salmo que foi lido hoje falou que o Senhor nos tira do lixo, monturo. Ele nos tira do monturo e nos faz assentar como príncipes, os príncipes do seu povo. Nicodemos era um príncipe. A palavra de Deus fala que ele era fariseu, né? Que no comecinho aqui do capítulo 3, ele era um fariseu. Ele era um príncipe e ele era um mestre. Então não era qualquer um. Era Nicodemos. Nicos Demos. Vitória. O nome dele, meus irmãos, era vitorioso. Nikos, em grego, é vitória. E Demos é povo. A vitória do povo, ou vitorioso. Era isso que significava o seu nome. E esse homem, ele fazia parte ali da sinagoga, ele fazia parte ali dos 70 que julgavam as causas em Israel. Era um homem importante. Ele era um homem importante. E a palavra de Deus fala que de noite ele foi ter com Jesus, na calada da noite, na escondida, para que ninguém visse, para que ninguém começasse a falar: olha lá, Nicodemos, ele é mestre, e está lá consultando aquele que chegou agora em Israel, não sabemos nem muito bem de onde ele vem, tem falado umas coisas esquisitas, e o Nicodemos já vai lá conversar com ele. Então, para ninguém começar a falar da sua vida, ele vai de noite, às escondidas. Mas porque certamente o Espírito de Deus começou já a operar no coração desse homem. E que apesar de ser mestre, que apesar de ser uma pessoa importante, que apesar de ter autoridade, que apesar de ser um estudante da Bíblia, das Escrituras, da Torá, das leis, dos profetas, algumas coisas ele não tinha entendimento. Algumas coisas ele não podia entender. Amados irmãos, maravilhosa, que nos ensina muitas coisas. Cada conversa que João revela aqui, com João Batista, com os discípulos, com Natanael, com a samaritana, com a própria Maria, nós vamos ver, Jesus vai se revelando cada vez mais, mas aqui, no capítulo 3, com Nicodemos, nós vemos, meus irmãos, a maravilha da glória de Deus sendo manifesta. No capítulo 2, ele falando com Maria ali, a palavra fala assim: e ali ele principiou os seus sinais e viram a sua glória. Já começou a demonstrar a sua glória, já começou a manifestar o seu poder. Mas aqui no capítulo 3, esse Nicodemos, que vai na calada da noite falar com Jesus, e ele então fala: sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus acabara de transformar água em vinho. Jesus principiou assim os seus sinais. Não tinha ainda ressuscitado Lázaro, não tinha curado o leproso, não tinha aberto os olhos dos cegos, não tinha dado audição para o surdo. Mas esse sinal já impactou a vida de Nicodemos.
a ponto de Nicodemos falar: Deus é contigo. Deus é contigo, nesse primeiro sinal, Deus é contigo, transformar a água em vinho. Interessante que quando Moisés começa os sinais ali, Deus começa os sinais ali na vida de Moisés, o primeiro sinal foi transformar água em vinho, não, o rio em sangue. Apontando, meus irmãos, para aquilo que Jesus veio fazer. E Jesus fala algo maravilhoso para Nicodemos. Jesus fala assim: Nicodemos, você tem um nome vitorioso. Seu nome significa vitória. Seu nome significa a vitória do povo. Mas a maior vitória que um homem pode ter é quando esse homem ele nasce de novo. O homem pode ganhar o mundo inteiro, mas o que adianta ele ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ele sai derrotado no final. Mas quando esse homem, talvez não tendo nada, mas tendo nascido de novo, e crendo no Salvador, e crendo naquele que o próprio Zacarias tinha falado, o pai de João Batista, que Jesus estava vindo para salvar o seu povo dos seus pecados. Então Jesus fala para ele: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver, não pode contemplar, não pode desfrutar com os olhos, ter uma visão gloriosa, uma visão do reino, uma visão de coisas espirituais. Não consegue enxergar, não consegue enxergar além dos montes, não consegue enxergar além dos problemas, não consegue enxergar além de um palmo diante do seu nariz. Mas Jesus falou assim, que quem não nasce de novo não pode ver. Espiritualmente ele é cego, espiritualmente ele não consegue enxergar. E Nicodemos fica então confuso, fala assim: mas como que pode um homem nascer de novo? Vai voltar por acaso para o ventre da sua mãe? Vai voltar para a barriguinha da mãe? Depois de velho vai inverter, né? Vai começar a ficar neném de novo e vai voltar para o ventre, depois nasce de novo. Deu uma embaralhada nos pensamentos de Nicodemos, que era mestre, que era príncipe, que era fariseu. E Jesus fala novamente para ele: Nicodemos, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar. Então Jesus falou para ele: aquele que não nascer de novo, ele não pode ver, e aquele que não nascer de novo, ele não pode entrar. Nasce de novo, quem nasceu de novo, ele começa a enxergar o que antes não enxergava, ele começa a ver o que antes, ele começa a contemplar o que antes não contemplava. E Jesus está ali então diante de alguém importante ali na sociedade judaica, e mais, aquele importante na sociedade judaica estava diante do rei da glória, estava diante do Salvador, estava diante do Messias, estava diante daquele pelo qual se entrava no reino. Então, amados irmãos, nascendo de novo e olhando para Jesus, contemplando a sua glória, a sua formosura, nós louvamos agora há pouco que Jesus é lindo, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é poderoso. E como que nós podemos enxergar isso? Como que nós podemos contemplar isso? Quando o homem nasce de novo. E quando então ele contempla esta porta, ele entra. É impossível alguém entrar no lugar se antes ele não vê primeiro onde entra nesse lugar. Os irmãos que vieram aqui para a igreja hoje, pegaram o caminho aqui, vocês olharam a porta, vocês viram
e olhando para a porta, vocês entraram. Estão aqui, graças a Deus. Todos os irmãos aqui nos acompanham pela internet. Logo, logo nós vamos estar todos reunidos aqui, congregados, para celebrar a ceia do Senhor, a Páscoa, em nome de Jesus. Amém? Ceia da Páscoa nós vamos celebrar. Daqui a alguns domingos, se o Senhor permitir aí, meus irmãos, quando todos puderem estar juntos. Velhos, crianças, jovens, adolescentes, irmãos e irmãs, nós vamos celebrar nossa festa da comunhão. Jesus é a porta das ovelhas. Aquele que entrar, entrará e sairá e achará pastagens. Jesus é a porta. Mas ninguém entra por ele se antes primeiro não vê. Se antes primeiro não contemplar, se antes primeiro não crer que ele é o Rei da Glória, que ele é a entrada. Quem é o Rei da Glória, diz o Salmo 24? Ele é o Rei da Glória. Erguei as vossas cabeças, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Cristo Jesus é o Rei da Glória. E quando nós contemplamos a glória dele, quando nós contemplamos a manifestação da glória, como diz aqui no capítulo 2, a palavra fala assim, e manifestou, versículo 2, capítulo 2, 11, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele, inclusive Nicodemos, que estava sendo trabalhado, Espírito Santo ali operando na vida dele. Abrindo-lhe os olhos para contemplar a Cristo, e olhando para o Rei da Glória, olhando para aquele que manifestou a sua glória, por um sinal só, transformando a água em vinho. Ele pudesse entrar, porque se ele não visse, ele não entrava, mas para ver tinha que nascer de novo, e se não nascesse de novo, ele continuaria cego. Por que as pessoas hoje não conseguem enxergar, contemplar a glória de Deus revelada em Jesus, revelada no seu Filho? Porque precisam nascer de novo. Sete características de um nascido de novo. João capítulo 1, versículo 3. João 1,13, um pouquinho, uma folha antes aí. Os quais não nasceram do sangue nem do varão, mas da vontade de Deus. Nem na vontade do sangue, nem na vontade da carne, nem da vontade do varão. Exclui 3 vontades aí. Estabelece uma só. A vontade de Deus. Louvado seja Deus. Primeira característica de um nascido de novo. Não foi pela tua vontade, foi pela vontade de Deus. Deus quis te revelar a Cristo. Deus quer te revelar a Cristo. Porque por Cristo Jesus é o único meio de você entrar no reino, ser participante do reino. Segunda característica, Gálatas, diz assim a palavra do Senhor: em Cristo, não importa circuncisão ou incircuncisão, o que importa é ser nova criatura. Louvado seja Deus. A segunda característica é o ser nova criatura. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. As coisas velhas, circuncisão, incircuncisão, as coisas velhas já passaram. O Senhor veio para nos salvar disso, o Senhor veio para nos libertar disso, o Senhor veio para tirar essa maldição que havia sobre o homem, de que o homem pensava que para ser salvo precisava se circuncidar, precisava guardar a lei, precisava cumprir os rituais, precisava ali então, mas era impossível que algum homem sobre a face da terra cumprisse a lei. Impossível. Salmo 14, Salmo 53, toda a palavra de Deus aí declara isso. E mesmo se conseguisse, a Bíblia fala que é impossível um homem ser justificado diante de Deus pela lei.
Mas como não houvesse um sequer que cumprisse, Deus enviou seu Filho Jesus. Deus enviou a porta das ovelhas. Deus enviou aquele para quem nós olhássemos e olhando, crêssemos pela fé. Jesus falou para Tomé: Tomé, você quer ver, Tomé? Você quer tocar? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, Tomé. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Não viram com os olhos carnais, não viram. Nós não somos testemunhas oculares, mas nós vimos pela fé. E quando nós vemos pela fé, nós entramos. Porque é impossível alguém que veja a glória de Deus revelada em Jesus que não entre. É impossível que alguém olhando para Jesus e vendo quem Cristo realmente é, volte atrás. A Bíblia fala, o profeta Isaías fala: os olhos do que o olharam jamais voltarão atrás. Porque a beleza do Senhor é muito grande. A glória de Deus, ela é maravilhosa. A palavra fala que para os que não creem é pedra de tropeço, mas para os que creem é pedra eleita e preciosa. Louvado seja Deus. Qual é a beleza de Cristo na tua vida? Qual é a importância de Cristo na tua vida? Ele é a porta. Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, diz aqui em João capítulo 1. Nós vimos a sua glória. Não, mas nós não estávamos lá, nós não estávamos ali com os discípulos, mas vimos, porque o Senhor abriu os nossos olhos. Primeira característica, vontade de Deus. Segunda característica, ser nova criatura. Terceira, Tito 3,5. Terceira característica, não pelas nossas obras, mas segundo as suas misericórdias, nos salvou pela regeneração. Terceira característica, regenerado. A regeneração. Nós fomos gerados, caímos em Adão, e ele então regenerou o que foi degenerado. Aleluia! Só Cristo. Louvado seja Deus. Regeneração. Novo nascimento. A terceira característica. E no mesmo versículo está a quarta. Tito 3,5. E da renovação do Espírito Santo. Lavou pela lavagem da regeneração, terceira, e a quarta, e da renovação do Espírito Santo. A renovação, a regeneração, aquilo que foi degenerado foi regenerado. E aquilo que foi demovido foi restaurado. A renovação. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala, meus irmãos, que nós não podemos não vos conformeis com este mundo, antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o Senhor, meus irmãos, olha só, a conversa, aonde levou essa conversa com Nicodemos? Jesus falando com Nicodemos, então ele fala assim, olha, aquele que quiser ver, ele precisa nascer de novo. Entrar pelas portas, eu sou a porta, Jesus disse, em João 10, eu sou a porta das ovelhas. E entrando, então, ele tem essa mente transformada, conhecida aí na teologia como o metanoia, mudança de pensamento, mudança de entendimento, transformação. Era aquilo que o Senhor estava operando na vida de Nicodemos, e é isso que o Senhor tem operado nas nossas vidas, e tem operado na vida dos homens, e continua operando, continua salvando. Quinta característica, está em Tiago 1,18.
de novo gerados. Tiago 1,18. Segundo sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. A quinta característica do novo nascido é que ele nasceu pela palavra. Pela palavra da verdade. Não é a minha palavra, não é a tua palavra, mas a palavra de Deus, a palavra da verdade. Entrou no teu coração. A palavra da verdade entrou no coração de Nicodemos. Nicodemos foi naquele casamento lá, falou, vamos dar uma olhada naquele casamento lá, o que vai ter nesse casamento aí, né? Jesus foi, os discípulos foram, Maria estava por ali, Jesus instruindo, Jesus ensinando, fazendo milagre. A palavra de Deus começou a trabalhar na vida de Nicodemos. Mas há tanto tempo, era mestre, era príncipe, era fariseu, era... Você lembra quando Deus começou a trabalhar na tua vida pela palavra? A palavra da verdade? Quando a palavra de Deus entrou no teu coração? E você começa a enxergar? E você começa a contemplar? Você começa a ver o que você não via? Você começa a viver o que você não vivia? Você começa a crer naquilo que você não cria? Porque a palavra da verdade veio trazer regeneração, veio trazer renovação, veio trazer abertura dos olhos, veio te fazer entrar pela porta, para você crer que Jesus Cristo é o único que te dá vida eterna. Quinta característica. Vamos para a sexta. 1 Pedro 1,23. 1 Pedro 1,23 diz assim, de novo gerados, né? É aquilo que Jesus falou para Nicodemos, gerado de novo. Mas já fomos gerados, já nascemos da barriga da mamãe. Alguém aqui não nasceu da barriga da mamãe? Todos, né? Só Adão que não. De novo gerados. 1 Pedro 1,23, de novo gerados pela semente incorruptível, é aquilo que diz na quinta categoria, na quinta característica aí, pela semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Mas qual é a sexta característica de um nascido de novo? Permanece para sempre. Louvado seja Deus. Permanece para sempre. Aquele que contempla a glória do Senhor, ele entra. E aquele que entra, ele não vai falar, oh, esse lugar aqui não é muito legal, não, vou sair, vou voltar para trás. Não. Permanece para sempre. Sexta característica, amados irmãos, nascido de novo, ele permanece para sempre na presença do Senhor. A palavra transformou a sua vida, a palavra transformou o seu pensamento, a palavra transformou o seu entendimento, a palavra transformou o seu coração. Nicodemos foi tão impactado por essa palavra, amados irmãos, que nós vamos ver lá depois em João capítulo 19, que na ressurreição de Jesus, esse Nicodemos, ele juntamente com José de Arimateia, eles participaram da condenação de Jesus ali, mas eram dois contra 69. Mas eles estavam ali, eles faziam parte, mas já haviam crido no Senhor. Então, meus irmãos, a palavra fala lá em João 19, que Nicodemos, quando Jesus morreu, ele leva e Arimateia vai pedir o corpo para Pilatos. Nicodemos chega com 30, irmãos, eu quando olho para isso fico impressionado, 35 quilos do mais puro nardo de mirra e de aloés. 35 quilos, irmãos. Para preparar o corpo de Jesus. E ele cria na ressurreição.
ele cria na palavra de Deus, ele cria quem era Jesus. 35 quilos, irmãos. Isso não é preparado de um dia para o outro. Desde quando a palavra de Deus impactou o coração de Nicodemos, ele nunca mais foi o mesmo. O seu nome estava vitorioso, mas a vitória verdadeira na vida de Nicodemos foi quando ele viu o reino de Deus, olhou para a face do Salvador e entrou no reino. Porque quem vê e contempla e reconhece, entra. E quem entra, permanece para sempre, como diz aqui 1 Pedro 1,13, 1,23. Então Nicodemos prepara esse nardo, meus irmãos, anos e anos preparando, né? Anos e anos. Esses dias a gente passou, tinha uma feira, não me lembro que cidade, que a gente, antes, quando a gente podia passear, né? Tinha uma feira de coisas antigas, tinha um vidrinho, que não tinha 5 ml, um nardo, assim, um óleo de mirra, cheiroso, um vidrinho desse tamanho. E eu, na curiosidade, perguntei quanto era o vidrinho, né? Vidrinho desse tamanho, assim. R$30. Ah. Aí eu fiquei pensando, Nicodemos, 35 quilos do mais puro nardo, de mirra e aloés, preparado para ungir o corpo do seu Salvador, que ele sabia que ia padecer, que ele sabia que ia morrer, que ele sabia que ia passar pela mão ali daqueles homens maus, mas que ia ressuscitar. Arimateia, ele constrói a sepultura de Jesus na rocha. Aquilo não se pega a talhadeira e fica ali alguns dias, aquilo leva anos. Nós pudemos ver ali o trabalho que foi, aquele, não tinha escavadeira, não tinha, mão, é talhadeira, que nem diz o boituvense. Talhadeira e tec, para fazer aquele buraco, aquela escavação na rocha. Não foram um dia, não foram semanas, não foram meses, foram anos, e provavelmente 3 anos. Quando Arimateia e Nicodemos creram em Jesus, contemplaram Jesus, entraram no reino e entregaram as suas vidas. 7ª característica, encerrando. E essa eu pedi para os irmãos abrirem. 1 João 3,9. 1 João, no finalzinho da Bíblia. Primeira carta do apóstolo João. 1 João 3,9. Vamos ler aí juntos? A 7ª característica do nascido de novo. Qualquer Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Qual é a 7ª característica? Não vive na prática do pecado. Ele é um pecador, imperfeito, falho, fraco, tudo isso. Mas o que é muito diferente, viver na prática do pecado. Porque a sua mente foi transformada, os seus olhos foram transformados. Agora ele entrou num lugar novo, num lugar espiritual, num reino que não pode ser abalado. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente, a semente de Deus, que é a palavra de Deus, que é a nova geração, que é a renovação pelo Espírito, que é a mudança, que é o metanoia, ela permanece para sempre nele. Por quê? Porque é nascido de Deus. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça
e não ama a seu irmão, não é de Deus. Então está alinhado a prática da justiça e amar os irmãos. Porque o teu irmão faz parte desse reino que veio até nós, por vontade, não da carne, não do sangue, não do varão, mas da vontade de Deus, e a mesma vontade que atuou na tua vida, na minha vida, atuou na vida do teu irmão também. Então a palavra fala que devemos nos amar, praticando a justiça. Tem dois modos de viver: ou se vive na prática do pecado, ou se vive na prática da justiça. E os nascidos de novo não tem outra forma de viver, a não ser viver na forma da prática da justiça. Jesus Cristo é a nossa justiça. Prática da justiça e ama a seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Nós fazemos parte de um reino que não pode ser abalado. Não tem demônio que faça abalar esse reino, não tem peste que faça abalar esse reino, nem a peste negra abalou o reino de Deus, muito menos, meus irmãos, o corona. Muito menos o coronavírus. Sou do tempo que corona para mim era aquele chuveiro, né? Aquela musiquinha que tocava na TV lá todo dia. Nada pode abalar esse reino, porque esse reino está afirmado em Deus. E aquele que nasceu de novo, ele vê, ele contempla, ele entrou, e se entrou, não sai mais, e se entrou e não sai mais, ele começa a contemplar, ele começa a desfrutar, ele começa a se maravilhar, e ele começa então a trabalhar para o seu Senhor. Nicodemos, meus irmãos, aquele homem começa a preparar anos antes de tudo acontecer, porque ele creu na palavra, a nova vida chegou a ele, um novo tempo começou na vida dele, e aí o seu nome era verdadeiro, vitorioso, porque a maior vitória, amados irmãos, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé no Filho de Deus. A fé naquele que é a porta das ovelhas. A fé naquele que veio até nós, que mostrou a sua glória e que trouxe o reino de Deus a nós. E hoje, por graça e misericórdia, amados irmãos, você que crê em Jesus, você que entregou sua vida a Jesus, você participa de um reino inabalável. Tantos reinos já se passaram, tantos impérios já se foram. Império egípcio passou, Império assírio passou, Império babilônico passou, Império medo-persa passou, Império grego-macedônico passou, Império Romano passou, mas tem um reino que jamais vai ser abalado, que é o reino de Deus, que está na tua vida, em nome de Jesus. Esse reino jamais se findará, porque quando Jesus vier, nós faremos parte desse reino para sempre. Já fazemos. Os que nasceram de novo e que apontam essas características, eles fazem parte. Você faz parte. Você faz parte. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. É Ele quem te guarda. É Ele quem te guarda. Não olha para a pandemia. Olha para Jesus, que está usando dessa pandemia e que vai usar dessa pandemia para que muitos voltem a Cristo, para que muitos olhem para si e falem assim: miserável homem que sou, como disse Paulo, e volte-se para Jesus, e volte-se para Deus, e entregue-se ao Senhor,
Porque como disse lá João, Jesus não veio para condenar o mundo, mesmo porque o mundo já está condenado. Jesus veio para salvar o que está condenado. Jesus veio para dar nova vida, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, que creiam naquele que o Pai enviou, Jesus Cristo, nosso Salvador. Que como Nicodemos, nosso nome também seja vitorioso, mas não pela nossa conquista, pela nossa força. Salmo 100 fala que não foi nós que nos fez, não fomos nós que nos fizemos ovelha do seu pasto, não fomos nós que nos fizemos ovelhas, foi o Senhor quem fez. E se o Senhor fez, você primeiro precisa reconhecer que Deus é o soberano e é o todo-poderoso, e reconhecer que sem Ele nada somos. Precisamos dEle, precisamos da graça de Deus, e participantes desse reino, dessa nova vida, nessa nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, nós possamos caminhar olhando para o alto, porque logo, logo, o Rei da Glória, que é o dono desse reino, Ele virá para buscar o seu povo, e para estabelecer o seu reino, para estabelecer o seu propósito, para estabelecer a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Amém, amados irmãos? Que você possa, olhando para essa palavra, contemplar cada vez mais a grandeza do teu Salvador. Porque quanto mais você enxerga, mais você entra. E quanto mais você entra, mais você contempla. E quanto mais você contempla, mais você recebe da graça. E quanto mais você cresce na graça, mais você reconhece a tua miséria, a tua condição de não poder fazer nada, a tua condição de esperar inteiramente no Senhor, a ponto de, como Paulo falar, e eu também falar, e você também falar, se não fosse a graça de Deus, se não fosse o Espírito de Deus, nós estávamos o quê? Use aí uma palavra: perdidos, destituídos, lascado. Estávamos lascados, isso sim. Mas graças a Deus, honre o teu Salvador, honre o teu Senhor. Como Nicodemos, prepara a mirra, prepara o eloés, faz. Nicodemos não estava fazendo para ser salvo, mas ele fez porque ele foi salvo, foi alcançado. Assim como o José de Arimateia. Ele não escavou aquela rocha para ser salvo, para ganhar um elogio de Jesus, não. O Senhor já tinha dado tudo para ele, já tinha aberto seus olhos, ele já tinha entrado. O Espírito Santo já tinha operado no seu coração, já tinha crido no Messias. Que você seja aí um servo de Deus, uma serva de Deus, que tudo que fizer, como diz a palavra de Deus, tudo que fizer, seja em atos ou em palavras, seja para a glória de Deus. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por nos abrir os olhos. Obrigado, Senhor, por abrindo os nossos olhos, pudemos enxergar a porta, pudemos entrar no reino, e entrando no reino, podemos contemplar a maravilha da glória de Deus. Pudemos, ó Deus amado, contemplar a lindeza de Cristo, a excelência do Salvador. Ó Deus, a majestade, ó Senhor, ó Deus eterno, que o nosso coração contemple, que o nosso coração seja grato, que o nosso coração possa produzir frutos para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai.
Mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo, Senhor, que os recursos estão escassos, mesmo em tempo, Senhor, que o mundo está paralisado, mesmo, Deus amado, que a nossa nação está, Senhor, sem saber o que fazer, os políticos, os governantes, Senhor, mas nós sabemos em quem nós temos crido, e sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito, para guardar a nossa vida, para guardar a sua igreja, para guardar aqueles que fazem parte do seu reino, daqueles que nasceram de novo, daqueles que têm nascido de novo, e daqueles que nascerão de novo. Deus, até o último dia, aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la, até o dia de Cristo, e em breve o Senhor voltará, para estabelecer o seu reino, para fazer aquilo que desde o princípio, o Senhor intentou fazer, e tudo que o Senhor intentou fazer, o Senhor fará, porque os teus planos não são frustrados, os teus projetos não podem ser impedidos, os teus pensamentos não são. E assim, Pai, descansamos em Ti. Nosso coração descanse na Tua graça e opera a salvação. Aqueles que não nasceram de novo ainda, Pai, que nos assistem, ó Deus amado, aqueles que estão, ó Deus, assistindo e não tiveram encontro com o Senhor ainda, alcança esta mente e o seu coração, Pai. Faz coisas novas, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que faz coisas novas todo dia, opera na mente e no coração, trazendo salvação, trazendo nova vida, novo nascimento, para que faça parte do reino, o reino que jamais será abalado. Nós oramos, Pai, nós te agradecemos por tamanha graça, por tamanho amor. Faz-nos, ó Pai, crescer na graça e no conhecimento do Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos. Esta palavra é gravada no teu coração, que você possa nessa semana ser uma bênção nas mãos do Senhor, que o Senhor nos use para a glória dEle, para a louvor dEle, que, como diz a palavra, tudo quanto fizermos em ato e palavra, seja para a glória de Deus. Em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e a rica comunhão e consolação do Espírito de Deus, seja com a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Cumprimenta teu irmão na paz do Senhor à distância. Cumprimenta aí, dá um sorriso, um abraço no teu irmão aí, que mora contigo, mas que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém, amados irmãos? Deus abençoe. Até mais em nome de Jesus.